Existe algo acontecendo agora que você ainda não percebeu completamente. O seu campo quântico financeiro já está sendo colapsado neste exato momento. Não amanhã. Não quando você ganhar mais dinheiro. Agora. A realidade que você chama de situação financeira não é um resultado fixo do passado. É o reflexo contínuo do seu estado emocional dominante. O campo responde ao que você sustenta, não ao que você deseja. E o duplo quântico é o operador silencioso desse processo. Você foi ensinado a acreditar que precisa lutar para mudar sua condição financeira, que precisa criar algo novo, que o futuro depende exclusivamente de esforço acumulado. Mas o que você não percebe é que o colapso já está ocorrendo a cada segundo. Toda vez que você sente ansiedade ao pensar em dinheiro, toda vez que tenta controlar obsessivamente como a solução virá, você está selecionando uma linha temporal específica. Esta é a mecânica. Não é punição. Não é azar. É compatibilidade vibracional. O duplo quântico não julga suas intenções. Ele não interpreta suas justificativas. Ele apenas observa sua frequência emocional dominante e colapsa o campo de possibilidades na versão que corresponde a essa frequência. Se o seu estado é tensão, o campo se organiza em tensão. Se o seu estado é medo de escassez, o campo se reorganiza em escassez. Não porque você quer, mas porque você está vibrando nessa instrução. Ansiedade financeira não é um efeito colateral da falta de dinheiro. É o gatilho que mantém a falta ativa. Controle excessivo não é responsabilidade elevada. É um sinal de desconfiança profunda na existência de soluções além da sua visão limitada. E toda vez que você tenta forçar um caminho específico, você estreita o campo. Você reduz as possibilidades. Você colapsa apenas as rotas que confirmam sua preocupação. Perceba a sutileza disso. O campo quântico financeiro não está esperando você ficar pronto. Ele já está respondendo. O colapso não acontece quando você realiza um ritual especial ou quando aprende uma técnica secreta. Ele acontece agora, a partir do estado que você sustenta enquanto ouve estas palavras. Existe uma versão sua onde a abundância é natural. Existe uma linha temporal onde oportunidades surgem com fluidez. Mas o acesso não é feito por esforço desesperado. É feito por coerência. O duplo quântico opera como um espelho perfeito da sua identidade vibracional. Ele seleciona a realidade que corresponde ao que você é neste instante. Isso muda tudo. Porque se o colapso já está acontecendo, a pergunta não é como criar riqueza. A pergunta é qual estado você está mantendo enquanto o campo responde. Respire. Observe. Reconheça que você não está à mercê do acaso. Você está participando ativamente do colapso do seu campo financeiro, mesmo sem perceber. E se você pode colapsar a escassez inconscientemente, você também pode colapsar a abundância conscientemente. Se você está alinhado com essa frequência, se inscreva e permaneça dentro dela. Você foi condicionado a acreditar que emoção é uma resposta, uma consequência das circunstâncias, algo que acontece depois do fato. Primeiro vem a realidade, depois vem o sentimento. Mas essa sequência está invertida. No campo quântico financeiro, emoção não é reação. Emoção é instrução. Toda emoção carrega uma frequência. E toda frequência é um comando silencioso enviado ao campo de possibilidades. Não é metafórico, é mecânico. O duplo quântico opera a partir dessa frequência dominante. Ele não analisa suas justificativas mentais. Ele não diferencia se você está sentindo medo porque quer evitar algo ou desejo porque quer conquistar algo. Ele responde à intensidade vibracional que você sustenta. Se você sente medo constante de perder dinheiro, o campo não registra a palavra perder. Ele registra a vibração intensa associada à escassez. Se você sente ansiedade ao pensar nas contas, o campo não interpreta que você está tentando ser responsável. Ele apenas reconhece a frequência de falta sendo emitida repetidamente. E frequência repetida se torna padrão. Padrão se torna realidade colapsada. O ponto central é simples e profundo. O campo quântico não distingue medo de desejo. Ele distingue intensidade e coerência. Se você deseja abundância, mas sente tensão ao falar sobre dinheiro, a frequência dominante é tensão. Se você afirma prosperidade, mas carrega contração interna, o comando enviado é contração. O duplo responde ao que vibra mais forte, não ao que soa mais bonito.
Isso significa que cada vez que você revive emocionalmente um cenário de fracasso financeiro, mesmo que seja para evitá-lo, você está reforçando essa linha temporal. Não porque você quer, mas porque você está energeticamente alimentando essa possibilidade. Emoção sustentada é energia organizada. Energia organizada colapsa possibilidades compatíveis. Observe como isso transforma a sua percepção. O problema nunca foi o mundo externo. O problema não é a economia. Não são as circunstâncias isoladas. O colapso acontece a partir da sua assinatura emocional dominante. É ela que define qual versão do campo se torna tangível. Quando você compreende que emoção é instrução, você recupera poder. Não o poder de controlar tudo, mas o poder de ajustar o comando. Não é sobre fingir felicidade. É sobre reconhecer contração e entender que ela sinaliza desalinhamento. Expansão indica coerência. Contração indica resistência. Você não precisa lutar contra a emoção. Precisa compreender o que ela está comunicando ao campo. Se você sustenta paz mesmo diante de um desafio financeiro, o comando enviado é estabilidade. Se você sustenta confiança mesmo antes da evidência, o comando enviado é abertura. O campo responde aquilo que você é energeticamente neste instante. Curta o vídeo agora como confirmação de que esse reconhecimento se tornou consciente em você. Porque quando a consciência se torna clara, a frequência começa a mudar. E quando a frequência muda, o campo inevitavelmente reorganiza. Você pode repetir frases positivas todos os dias. Pode escrever metas no papel. Pode declarar em voz alta que é próspero, abundante e financeiramente livre. Mas o campo quântico não escuta suas palavras. Ele responde à sua coerência interna. Palavras são símbolos. Frequência é realidade. Existe uma diferença profunda entre declarar riqueza e sustentar a identidade vibracional de quem já possui. Quando você afirma "eu sou abundante", mas internamente sente tensão, dúvida ou urgência, o comando real não é abundância. O comando real é escassez tentando se disfarçar. E o campo não se deixa enganar por disfarces. O duplo quântico não trabalha com discursos. Ele opera por compatibilidade vibracional. Ele observa a assinatura energética dominante e colapsa a versão do campo que corresponde a essa assinatura. Se sua identidade interna ainda está estruturada na sobrevivência, na preocupação ou na sensação de insuficiência, essa é a frequência ativa. E é essa frequência que organiza sua realidade financeira. Perceba a sutileza disso. Declarar riqueza enquanto se sente carente cria fragmentação. É como tentar sintonizar duas estações de rádio ao mesmo tempo. O resultado é ruído, interferência, instabilidade. O campo financeiro, quando encontra incoerência, não consegue colapsar linhas temporais de expansão estável. Ele mantém a configuração que já está coerente com seu estado dominante. Coerência é alinhamento entre pensamento, emoção e identidade. Não é entusiasmo forçado. Não é otimismo artificial. É uma estabilidade interna silenciosa que não depende de evidência externa imediata. Quando alguém realmente sustenta a identidade de quem já possui, existe calma. Existe naturalidade. Não existe urgência para provar. Não existe tensão para convencer o universo. Você pode observar isso em si mesmo. Quando pensa em dinheiro e sente contração, há uma mensagem implícita. Ainda não é suficiente. Ainda não chegou. Ainda falta algo. Essa microcontração já é suficiente para fragmentar o campo. Porque o campo não reage à narrativa consciente. Ele responde ao estado que você mantém enquanto a narrativa acontece. Sustentar a identidade vibracional de quem já possui não significa ignorar a realidade atual. Significa não permitir que a realidade atual defina sua identidade. A ordem não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Primeiro a identidade, depois o reflexo. Quando você entende que o campo não escuta palavras, você para de tentar convencer e começa a alinhar. Você para de repetir afirmações vazias e começa a observar seu estado. Você percebe que não se trata de falar sobre abundância, mas de ser coerente com ela. O duplo quântico opera na integridade do seu estado interno. Se há fragmentação, o colapso é instável. Se há coerência, o colapso é preciso. Não é sobre o que você diz, é sobre o que você sustenta. E quando o que você sustenta é consistente, o campo responde sem resistência.
Identidade é o núcleo invisível da sua criação financeira. Antes de qualquer resultado externo existir, existe um estado interno que precede. Antes de qualquer valor aparecer na sua conta, existe uma versão de você que se reconhece como alguém que tem ou alguém que busca. E essa distinção muda tudo. O campo quântico não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é. Desejo, por si só, não seleciona uma linha temporal. Identidade seleciona. Se você deseja riqueza a partir de uma sensação de falta, o que está ativo não é prosperidade, é carência. E carência, mesmo quando revestida de ambição, continua sendo a frequência dominante. O duplo quântico opera por compatibilidade vibracional. Ele não escolhe a versão que você declara preferir. Ele colapsa a versão que corresponde à identidade que você sustenta de forma consistente. Observe a diferença com clareza. Uma pessoa pode dizer que quer ganhar mais dinheiro, mas internamente se vê como alguém que sempre luta para sobreviver. Outra pode enfrentar desafios financeiros momentâneos, mas se reconhece como alguém naturalmente capaz de gerar valor e receber abundância. A circunstância externa pode parecer semelhante, mas a identidade vibracional é completamente diferente. E é essa identidade que determina qual linha temporal permanece ativa. Você não acessa uma nova realidade tentando escapar da atual. Você acessa quando deixa de se identificar com ela como definitiva. Quando o desejo nasce da urgência, da comparação ou do medo de ficar para trás, ele reforça exatamente aquilo que tenta evitar. Porque o campo lê a frequência da urgência, não a palavra riqueza. Lê a vibração da insuficiência, não o objetivo declarado. Identidade vibracional dominante é o filtro através do qual todas as possibilidades são avaliadas. Se você se percebe como alguém que ainda não tem, o campo organiza experiências que confirmam essa percepção. Se você se reconhece como alguém que naturalmente acessa recursos, oportunidades começam a surgir com menos resistência. Não por mágica, por coerência. Isso não significa negar a realidade atual. Significa não permitir que ela determine quem você é. O campo responde ao estado estável, não ao desejo intermitente. Ele observa o padrão, não o impulso momentâneo. Quando você começa a sustentar a identidade de abundância, algo se reorganiza silenciosamente. A tensão diminui, a urgência se dissolve, a necessidade de provar desaparece. Existe uma naturalidade, uma confiança que não depende de evidência imediata. Essa é a assinatura que seleciona novas linhas temporais. Você não força o campo a mudar. Você muda o que é. E o campo acompanha. Comente, eu escolho a linha da abundância para ancorar essa identidade agora. Porque ao declarar com consciência, você não está pedindo. Você está assumindo. E quando a identidade muda, o colapso também muda. Controle parece força. Parece responsabilidade. Parece maturidade. Mas, energeticamente, controle ansioso é uma declaração silenciosa de desconfiança. E o campo quântico responde a essa declaração com precisão absoluta. Quando você tenta controlar cada detalhe de como o dinheiro vai chegar, você está comunicando que acredita que, se não vigiar, nada acontecerá. Quando você insiste em definir o caminho exato, o prazo exato e a forma exata da solução, você reduz o campo de possibilidades ao tamanho da sua visão limitada. E a sua visão, por definição, é parcial. Existe uma diferença profunda entre planejamento consciente e microgerenciamento energético. Planejamento consciente nasce da clareza. Ele é organizado, mas leve. Ele define direção, mas não tenta sufocar o processo. Já o controle ansioso nasce do medo. Ele tenta antecipar todos os cenários. Ele calcula repetidamente. Ele revisita a mesma preocupação como se repetição criasse segurança. Mas repetição emocional cria apenas reforço vibracional. Quando você insiste em controlar, você está dizendo ao campo que não confia na existência de soluções além do seu alcance imediato. E o duplo quântico, que opera por compatibilidade, responde a essa frequência. Se a mensagem é não a solução confiável, o campo reorganiza experiências coerentes com essa crença. Não por punição, por alinhamento. Controle excessivo também mantém sua identidade ancorada na limitação. Porque quem confia plenamente não precisa apertar cada parafuso do futuro. Quem se reconhece como fonte de valor não precisa monitorar cada movimento do campo.
A tentativa constante de gerenciar cada detalhe mantém você na posição de alguém que teme perder, não de alguém que naturalmente acessa. Perceba que não se trata de abandonar a ação. Ação inspirada é diferente de ação movida por tensão. Ação inspirada surge de um estado interno de clareza e expansão. Ela flui. Já a ação baseada em controle carrega contração. Ela nasce da urgência. E urgência comunica escassez. O campo quântico financeiro não se expande sob tensão constante. Ele responde à coerência. Quando você relaxa o impulso de controlar tudo, você não está sendo passivo. Você está removendo resistência. Está permitindo que o duplo opere além da sua lógica linear. Controle é a tentativa de dirigir com uma visão de curto alcance. Permitir é reconhecer que existe uma inteligência mais ampla organizando caminhos invisíveis para você. E quando você solta a necessidade de definir cada passo, novas rotas se tornam acessíveis. Enquanto você tenta apertar o futuro com as mãos, o campo permanece restrito ao que cabe no seu medo. Quando você abre espaço, o campo encontra caminhos que sua mente jamais calcularia. Controle ansioso não protege sua abundância. Ele a adia. E quando você reconhece isso, algo muda internamente. A tensão perde força. A confiança começa a substituir a vigilância. O campo responde ao que você sustenta. Se você sustenta desconfiança, ele confirma limitação. Se você sustenta confiança, ele organiza expansão. Não é sobre fazer menos. É sobre parar de interferir. E quando a interferência cessa, o fluxo encontra seu caminho natural. Você acorda e, antes mesmo de sentir o próprio corpo, pega o celular para verificar o saldo. Durante o dia, abre o aplicativo do banco várias vezes. Refaz cálculos mentais no banho. Simula cenários no trânsito. Antecipar problemas parece prudência. Monitorar cada centavo parece responsabilidade. Mas existe uma armadilha invisível nisso. A vigilância financeira constante se transforma em um ritual inconsciente de escassez. Não é o ato de organizar suas finanças que cria limitação. É o estado emocional que acompanha essa repetição. Quando você checa o saldo com tensão, quando calcula dívidas com contração, quando imagina imprevistos com medo, você está reforçando uma assinatura vibracional específica. E a tensão repetitiva fixa a matéria na mesma configuração. O campo quântico responde ao foco sustentado. Aquilo que você observa com intensidade tende a se estabilizar. Não porque o universo conspira contra você, mas porque a observação carrega frequência. E frequência organiza possibilidades. Quando você verifica suas contas 5, 10, 20 vezes por dia com preocupação, está emitindo a mesma instrução repetidamente. Falta, risco, insuficiência. O duplo quântico não interpreta que você está tentando resolver algo. Ele registra vibração dominante. E vibração dominante se transforma em padrão consolidado. Existe um ponto crucial aqui. A realidade financeira que você observa hoje é, em parte, resultado da atenção que você sustentou ontem. Se hoje você mantém o mesmo foco carregado de tensão, você solidifica a mesma estrutura. É como manter um objeto sob pressão constante. Ele permanece na mesma forma. A vigilância excessiva cria uma ilusão de controle, mas energeticamente reforça a identidade de alguém que teme perder. E enquanto essa identidade permanece ativa, o campo continua colapsando linhas temporais compatíveis com essa percepção. Você não está apenas olhando para números. Você está reafirmando uma narrativa interna. Está dizendo silenciosamente que o dinheiro é instável, que precisa ser vigiado, que pode desaparecer a qualquer momento. Essa mensagem repetida organiza sua experiência. Perceba que o problema não é saber quanto você tem. O problema é transformar esse ato em um ritual carregado de medo. Quando a tensão se torna obsessiva, ela deixa de ser consciente e passa a ser condicionada. E condicionamento repetido cria estabilidade vibracional. Se você observa algo com neutralidade, o campo permanece aberto. Se observa com tensão, o campo se contrai. A matéria segue a coerência do estado interno. Isso significa que mudar sua realidade financeira começa por mudar a qualidade da sua atenção. Não é ignorar responsabilidades. É observar sem ansiedade. É planejar sem dramatizar. É olhar para números sem colapsar sua identidade junto com eles.
Enquanto você mantém vigilância carregada de medo, você reforça exatamente o que deseja superar. Quando você transforma sua atenção em presença consciente, sem contração, algo se reorganiza. O campo não responde ao número que você vê. Ele responde ao estado que você sustenta enquanto olha para ele. E quando esse estado muda, o padrão começa a se dissolver. Existe um ponto silencioso onde o esforço excessivo começa a se transformar em resistência. É aqui que a transição acontece, não da ação para a inércia, mas do esforço para a coerência vibracional. Porque soltar não é desistir. Soltar é parar de interferir. Você foi condicionado a acreditar que quanto mais força aplicar, mais rápido a solução chega. Que tensão é sinônimo de comprometimento. Que relaxar é irresponsabilidade. Mas no campo quântico financeiro, força excessiva gera distorção. E distorção cria atraso. Entregar não significa cruzar os braços. Significa reconhecer que o colapso acontece por compatibilidade, não por pressão. Quando você insiste, você comprime o campo ao tamanho da sua expectativa. Quando você permite, você amplia as possibilidades além do que sua mente linear consegue prever. Permitir é remover resistência. Resistência é contração interna diante do que ainda não se manifestou. É olhar para o presente e concluir que ele define o futuro. É tentar compensar insegurança com hiperatividade mental. Essa contração mantém o campo rígido. Coerência, por outro lado, é estabilidade interna. É sustentar confiança mesmo antes da evidência externa. É agir quando surge clareza, mas não agir movido por desespero. Essa coerência catalisa o colapso positivo porque ela envia uma instrução clara e limpa ao campo. Você não precisa abandonar planejamento. Precisa abandonar tensão. Ação coerente nasce de alinhamento. Ela não carrega peso. Não carrega urgência. Ela surge como resposta natural, não como tentativa de forçar resultado. O duplo quântico opera melhor quando não está sendo constantemente interrompido por interferência emocional. Cada vez que você revisita a preocupação, cada vez que tenta recalcular o futuro com medo, você adiciona ruído ao campo. Permitir é silenciar esse ruído. Existe inteligência no fluxo. Existe organização invisível além da sua percepção imediata. Quando você solta a necessidade de controlar cada detalhe, você não está entregando sua vida ao acaso. Está reconhecendo que há uma ordem maior operando. Soltar é estratégico porque elimina conflito interno. Quando não há conflito, há clareza. Quando há clareza, há coerência. E coerência estabiliza a linha temporal que corresponde à sua identidade escolhida. Permitir também exige coragem, porque significa confiar antes de ver. Significa sustentar a expansão mesmo quando a memória do passado tenta puxar você para a contração. É um ajuste interno contínuo. Mas aqui está a verdade simples. Quanto mais você aperta, mais o fluxo encontra resistência. Quanto mais você abre espaço, mais o fluxo encontra caminho. Soltar não é passividade, é inteligência quântica. É compreender que o campo responde melhor à estabilidade do que à pressão. Você não precisa empurrar a realidade, precisa alinhar-se com ela. E quando o alinhamento se torna mais forte do que a ansiedade, o colapso muda de direção. Existe apenas um ponto onde a realidade pode ser reorganizada. Não é no passado, não é no futuro, é aqui, agora. O colapso quântico não acontece ao longo do tempo. Ele acontece no instante presente, onde sua frequência está ativa. Você pode passar horas revisitando decisões antigas, tentando entender onde errou financeiramente. Pode projetar cenários futuros tentando antecipar soluções. Mas nenhuma dessas operações altera o campo diretamente, porque o passado é memória vibracional armazenada. O futuro é possibilidade ainda não selecionada. O único ponto onde a seleção acontece é o agora. O duplo quântico não trabalha com arrependimento nem com expectativa. Ele trabalha com compatibilidade atual. A linha temporal que se torna dominante não é aquela que você deseja um dia alcançar. É aquela que corresponde ao estado que você sustenta neste exato segundo. Isso muda completamente a lógica de criação. Você não constrói prosperidade acumulando esforço ao longo do tempo. Você seleciona a prosperidade ajustando sua frequência no presente. Não é quantidade de ação passada que define o próximo colapso. É qualidade de coerência agora.
Quando você sente contração e mantém essa contração ativa, o campo organiza continuidade. Quando você escolhe expansão, mesmo que pequena, mesmo que sutil, o campo responde à expansão. A seleção é instantânea. O ajuste é imediato. Você não precisa esperar o próximo mês. Não precisa esperar uma nova oportunidade externa. A mudança começa quando a frequência muda. E frequência só pode mudar no presente. Observe como isso remove o peso do tempo. Você não está preso a decisões passadas. Você não está aguardando validação futura. Você está constantemente selecionando. Cada pensamento carregado de emoção é um ponto de escolha. Cada estado sustentado é um direcionamento. O erro comum é acreditar que precisa compensar o passado com esforço excessivo. Mas esforço acumulado não substitui coerência presente. Se o estado atual continua sendo medo, urgência ou dúvida, a linha temporal ativa continuará refletindo isso. O presente é o único portal de acesso ao campo. Não existe outro ponto de intervenção. O passado não pode ser alterado diretamente, mas sua relação com ele pode. O futuro não pode ser forçado, mas pode ser selecionado. Quando você entende que o colapso só acontece agora, você para de adiar sua mudança interna. Você percebe que não precisa de condições ideais para ajustar sua frequência. Precisa apenas de consciência. Respire. Sinta o estado que você está sustentando neste momento. Ele é expansivo ou contraído. Ele comunica confiança ou escassez. Essa resposta está moldando sua realidade financeira enquanto você escuta estas palavras. Criação não é acumulação de esforço. É alinhamento repetido no presente. E cada agora é uma nova oportunidade de selecionar diferente. O campo não espera. Ele responde. Sempre agora. Quando dificuldades financeiras aparecem, a interpretação automática costuma ser fracasso. Algo deu errado. Algo está bloqueado. Algo está contra você. Mas dentro da mecânica do campo quântico, contraste não é punição. É refinamento. Contraste é a experiência que revela o que não está alinhado. É o momento em que a contração se torna perceptível. E essa contração não surge para condenar você, mas para indicar ajuste necessário. Quando você sente desconforto diante de uma situação financeira, o que está realmente acontecendo é uma divergência entre a identidade que você está começando a assumir e a configuração antiga ainda ativa. A contração é um sinal. Ela mostra onde existe resistência. Mostra onde ainda há apego à escassez. Expansão, por outro lado, indica coerência. Quando você pensa em uma possibilidade e sente leveza, abertura, clareza, isso é alinhamento. Não é euforia descontrolada. É estabilidade expansiva. É um sinal de compatibilidade vibracional com uma linha temporal mais ampla. A maioria das pessoas tenta eliminar o contraste imediatamente. Quer fugir da sensação desconfortável. Quer resolver o problema externo antes de ajustar o estado interno. Mas o contraste não desaparece pela negação. Ele se dissolve quando a identidade se ajusta. Se uma dificuldade financeira gera medo intenso, observe o medo sem se identificar com ele. Pergunte-se qual crença está sendo exposta. Talvez seja a crença de que dinheiro é instável. Talvez seja a crença de que você não é capaz de gerar mais. O contraste está iluminando essa frequência oculta. Ao reconhecer isso, você ganha poder de seleção. Não é o evento externo que define sua linha temporal. É a interpretação vibracional que você sustenta após o evento. Se diante do contraste você reforça a contração, a linha de limitação se fortalece. Se diante do contraste você escolhe estabilidade e confiança, a linha se ajusta. Isso exige maturidade vibracional. Não é sobre fingir que não há desafio. É sobre usar o desafio como indicador. Cada contração é um convite à expansão consciente. Cada dificuldade é um ponto de decisão. Você pode perguntar: o que esta situação está refinando em mim? Que identidade está sendo chamada a emergir? Essa pergunta transforma obstáculo em ferramenta. O duplo quântico não reage ao problema em si. Ele responde ao estado que você sustenta enquanto enfrenta o problema. Se o contraste gera clareza, a frequência se torna mais precisa. E frequência precisa seleciona linhas temporais mais coerentes. Perceba que contraste afina a intenção. Ele mostra o que você não quer para revelar com mais nitidez o que você escolhe.
Quando você entende isso, a dificuldade deixa de ser ameaça. Ela se torna calibragem. Contração indica desalinhamento temporário. Expansão indica ajuste correto. O campo está constantemente respondendo a esses sinais. Você não precisa temer o contraste, precisa utilizá-lo. E quando você começa a usar cada dificuldade como refinamento de identidade, o colapso passa a trabalhar a seu favor. Durante muito tempo você acreditou que estava dentro de um mundo externo tentando influenciá-lo. Como se o campo quântico fosse um ambiente separado de você, algo distante, quase mecânico, esperando seus comandos. Mas existe uma mudança de perspectiva que dissolve essa separação completamente. Você não está no campo. Você é o campo. Consciência não é um produto da matéria. É a base onde a matéria aparece. O que você chama de realidade financeira não está fora de você sendo observada por um sujeito isolado. Ela surge dentro da própria consciência que você é. O campo quântico não é um cenário onde você tenta sobreviver. Ele é a extensão vibracional da sua própria presença. Quando essa compreensão começa a se tornar clara, algo fundamental muda. Não existe mais um você pequeno tentando convencer o universo externo a colaborar. Não existe mais um esforço para enviar pedidos para um sistema distante. O duplo quântico deixa de ser uma entidade separada operando para você. Ele é uma extensão da sua própria consciência expandida. O duplo não está fora. Ele é a parte de você que não está limitada à percepção linear. É a dimensão da sua própria consciência que acessa simultaneamente múltiplas possibilidades. Quando você entende isso, o medo diminui, porque não há nada externo decidindo seu destino. Existe apenas coerência interna organizando expressão. Se você é o campo, então toda experiência financeira é uma configuração interna se tornando visível. Não como punição, não como prêmio, mas como reflexo. O campo não reage a você. Ele expressa você. Isso elimina a ideia de luta. Não há oposição. Não há força contrária. Há apenas estado de consciência se tornando forma. Quando você se percebe separado, tenta controlar. Quando reconhece que é o campo, ajusta o estado. Ajuste interno reorganiza o externo automaticamente. O dinheiro, as oportunidades, as circunstâncias, tudo isso são manifestações dentro da consciência. Não são entidades independentes com vontade própria. São padrões vibracionais estabilizados pela coerência que você sustenta. O duplo quântico, então, não é um operador misterioso trabalhando em segredo. É sua própria consciência em um nível mais amplo de percepção. Quando você silencia a contração e assume expansão, não está pedindo que algo externo mude. Está alterando a própria base onde a realidade surge. Essa é a dissolução da separação. Não existe um campo respondendo você. Existe consciência expressando a si mesma. E quando você assume essa posição, a criação deixa de ser um esforço de manipulação. Torna-se um reconhecimento. Você não influencia o campo. Você escolhe o estado que o campo expressará. A partir desse ponto, responsabilidade não é peso, é clareza. Porque se você é o campo, então cada ajuste interno é imediatamente relevante. Cada expansão é imediatamente refletida. Nada está contra você. Nada está fora de você. Tudo está emergindo dentro da consciência que você é. E quando essa consciência reconhece a si mesma, o colapso acontece com naturalidade. A maior ilusão é acreditar que mudança exige esforço contínuo, que você precisa repetir técnicas, reforçar afirmações, acumular práticas até convencer a realidade a se reorganizar. Mas no nível mais profundo do campo quântico, reconhecimento colapsa mais rápido que esforço. Esforço parte da premissa de que algo está distante. Reconhecimento parte da compreensão de que já está disponível. Quando você tenta mudar sua situação financeira a partir da ideia de que ainda não é, você reforça a identidade de alguém que busca. E enquanto a identidade permanece a mesma, o campo reorganiza as mesmas estruturas. Você pode aplicar métodos diferentes, estratégias diferentes, discursos diferentes. Mas se o núcleo permanece inalterado, o reflexo permanece coerente com ele. Reconhecimento é diferente. Ele não tenta construir uma nova identidade. Ele revela a identidade que já está latente. Quando você reconhece que não é escassez tentando se tornar abundância,
mas consciência escolhendo uma configuração. Algo se ajusta instantaneamente. Consciência é causa primária. Não é consequência de circunstâncias. Não é resultado de números. Ela precede tudo. Quando a consciência se identifica como limitada, o campo expressa limitação. Quando a consciência reconhece sua própria natureza expansiva, o campo reorganiza a expressão. Isso não exige repetição mecânica. Exige clareza. Há uma diferença entre repetir que você é próspero e reconhecer que sua essência não depende de números externos para ser completa. Quando esse reconhecimento acontece, a urgência desaparece. A comparação perde força. A necessidade de provar dissolve. E nesse espaço de estabilidade, o campo encontra nova coerência. O duplo quântico não precisa ser convencido. Ele responde imediatamente à mudança de identidade. Quando você deixa de se perceber como alguém à mercê da circunstância, se passa a se reconhecer como a própria base onde circunstâncias surgem. A reorganização não é forçada. Ela é natural. Esforço excessivo muitas vezes mascara dúvida. Reconhecimento elimina a dúvida pela raiz. Porque não é tentativa. É percepção direta. Você não precisa se tornar outra pessoa. Precisa reconhecer quem já é além da narrativa financeira temporária. Quando a identidade muda, mesmo que silenciosamente, as escolhas mudam. As decisões mudam. A postura muda. E o campo, que sempre responde à coerência, acompanha. Essa é a velocidade real da transformação. Não é medida em meses. É medida em clareza. Reconhecimento não é um evento dramático. É um alinhamento interno simples e definitivo. É perceber que a abundância não está fora esperando aprovação. Está disponível como possibilidade compatível com a identidade que você escolhe sustentar. Quando você reconhece isso profundamente, o esforço perde protagonismo. A consciência assume o comando. E quando a consciência muda, o colapso segue imediatamente. Existe uma versão sua financeiramente expandida que já está ativa no campo, não como promessa futura, não como possibilidade distante, mas como configuração disponível neste exato momento. A linha temporal que você chama de prosperidade não precisa ser criada do zero. Ela precisa ser selecionada. Ao longo deste caminho, você viu que emoção é instrução, que identidade é seletor, que o presente é o único ponto de colapso, que consciência é a base onde tudo surge. Agora tudo converge para uma única compreensão. O duplo quântico não constrói sua realidade financeira. Ele colapsa a versão já existente compatível com quem você está sendo agora. Se sua emoção dominante é contração, o campo estabiliza experiências coerentes com essa contração. Se sua identidade ainda está estruturada na narrativa de esforço constante e limitação, a linha ativa continuará refletindo essa estrutura. Mas se a coerência é interna, se há reconhecimento da sua própria natureza expansiva, o campo responde de forma inevitável. O duplo não escolhe por você. Ele espelha você. Cada estado sustentado no presente é uma chave vibracional. Cada identidade assumida é um endereço no campo. Cada reconhecimento consciente é um redirecionamento silencioso. Você não está esperando que algo aconteça. Você está constantemente definindo qual configuração se tornará tangível. A abundância não é um evento isolado. É uma compatibilidade. Não é recompensa. É correspondência. Quando você sustenta calma onde antes havia ansiedade, a linha muda. Quando você mantém confiança onde antes havia urgência, o colapso muda. Quando você se reconhece como consciência escolhendo experiência, a organização externa começa a refletir essa clareza. Nada precisa ser forçado. Nada precisa ser perseguido. A linha temporal já existe. O que determina qual delas se materializa é a coerência entre emoção, identidade e consciência no agora. Você não está tentando alcançar uma versão futura. Está permitindo que uma versão compatível com seu estado atual se torne visível. Se o estado muda, a visibilidade muda. Simples assim. Perceba o poder silencioso disso. Você não depende de circunstâncias externas para iniciar a mudança. O ajuste começa internamente e o campo acompanha. Sempre acompanha. O duplo quântico é apenas um mecanismo de colapso. A causa é você. Não o personagem financeiro. Não a história passada. Mas a consciência que escolhe como se perceber neste instante.
E quando essa escolha se torna clara, a linha temporal deixa de ser expectativa e se torna consequência natural. Você não precisa esperar a confirmação externa para assumir expansão. Ao assumir expansão, a confirmação encontra caminho. A linha já está disponível. Se essa mensagem encontrou você no momento certo, se inscreva e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso antes que a linha temporal dele se feche.